Eu quero saudar aí a todos que estão nos escutando, nos ouvindo nesta hora, com a doce paz de Jesus, lembrando que é o nosso terceiro devocional da Igreja Evangélica Rosa de Saron. E eu quero trazer uma palavra de Deus para os vossos corações, que se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo a Filemon. E lá está escrito no verso 1, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, também nosso colaborador. No versículo 10, pulando agora, ele diz: sim, solicito-me em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Pois bem, amigos, essa é a menor carta do apóstolo Paulo, mas é uma carta muito profunda, tem um significado muito importante para as nossas vidas. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele escreve 13 cartas canonizadas. Mas aqui, essa carta de Filemon faz parte das cartas que Paulo escreveu na prisão, chamadas também de cartas prisionais. Na prisão ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, chamadas de epístolas prisionais. E o que me chama a atenção, primeiramente, na carta do apóstolo Paulo, ele saudando no primeiro verso dessa epístola, ele diz: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo, então, ele se considerava prisioneiro de Jesus Cristo. Ele não se considerava preso de Roma, porque ele estava ali naquele momento aguardando o julgamento, sob custódia. Mas dá para nos entender aqui que Paulo queria dizer que quem estava no controle da sua vida não era o homem, não era o imperador. Quem estava no controle da sua vida era Jesus Cristo. Então, primeiramente, eu quero dizer para você que é Jesus Cristo que está no controle da nossa vida. E depois, queridos irmãos, eu vejo aqui 3 personagens importantes nessa carta. Nós temos o apóstolo Paulo, que para mim é um dos 3 homens mais importantes da palavra de Deus. Nós temos Moisés no Antigo Testamento. Nós temos Jesus Cristo, que em si a Bíblia inteira é cristocêntrica. E nós temos Paulo no Novo Testamento como grande missionário, aquele a quem escreveu a teologia da igreja, o grande teólogo e o grande missionário. E aqui nós vemos que ele escreve uma carta a Filemon. Quem era Filemon? Filemon era uma pessoa muito rica, que tinha várias fazendas, várias casas, mansões, e também tinha muitos escravos, já que naquela época em que a Bíblia foi escrita, era o modo de capitão, era escravagista. Então os senhores, pessoas ricas, tinham escravos, e assim era Filemon. Tanto que a Bíblia registra que ele tinha uma igreja em uma das suas mansões, em uma das suas casas. E também é registrada essa carta de um escravo chamado Onésimo. Onésimo, ele trabalhava dentro da casa de Filemon. E dá para entender que ele deixou o inimigo entrar no coração dele e ele roubou algo do seu senhor, algo de valor, e depois fugiu para Roma. Mas o que me chama a atenção é que, chegando a Roma, ele vai se deparar na prisão aonde está o apóstolo Paulo. E é lindo que a Bíblia nos diz então que Paulo prega o evangelho para ele, e ele acaba aceitando ao Senhor Jesus Cristo em sua vida. E aqui Paulo narra no verso 10 que ele gerou Onésimo entre algemas. Coisa linda é o apóstolo Paulo. Mesmo na prisão, ali ele estava ganhando almas para o reino do Senhor. Por isso ele diz: eu gerei Onésimo em minhas algemas. E Onésimo então aceitou o Senhor.
E logo então o apóstolo Paulo escreve essa carta para Filemão, que também era filho na fé do apóstolo Paulo. E por isso o apóstolo Paulo, ele escreve ao amado Filemão, lhe chama de amado Filemão, para receber Onésimo de volta, mas agora não mais como um escravo fugitivo, que vocês sabem que o escravo fugitivo tinha a pena de morte naquele tempo. Mas Paulo diz para Filemão para recebê-lo agora como um irmão no Senhor, porque foi evidenciada uma transformação na vida de Onésimo. E tudo indica aqui que Onésimo tinha roubado algo do seu Senhor. E é muito profundo aquilo que Paulo fala nessa carta, dizendo que se alguma coisa Onésimo tinha roubado do Senhor, do seu Senhor, era para colocar na conta dele. Paulo disse: eu pago a conta de Onésimo. Se ele te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. E Paulo escreve aqui no versículo 19, a Bíblia diz que ele escreve essa carta de próprio punho. É a única carta que ele escreve de próprio punho, que a Bíblia deixa bem claro. Mas aqui, queridos irmãos, nós temos aí um simbolismo do plano de Deus para a salvação. Diz Martinho Lutero que todos nós éramos Onésimos, todos nós tínhamos ofendido a Deus, que é o nosso Senhor. Nós tínhamos uma dívida impagável. A Bíblia diz que quando entrou o pecado no mundo, Romanos 3:23 diz que todos pecaram e separados estavam da glória de Deus. Nós tínhamos ofendido a Deus, assim como Onésimo ofendeu a Filemão, e precisava então de uma conciliação, precisava então que alguém pagasse o preço, pagasse pela nossa dívida de pecado que nós deixamos. Precisava de um reconciliador, precisava de um mediador. E aqui é Paulo fazendo o papel de Jesus Cristo nessa epístola. Por isso que a Bíblia diz que é somente um mediador entre Jesus Cristo, entre Deus e o homem. É Jesus Cristo, homem. E aqui Paulo, então, ele se ofereceu para pagar essa dívida. Foi isso que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. O apóstolo Pedro diz que nós não fomos comprados com ouro nem com prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Houve uma reconciliação, e Onésimo, que antes era inútil, passou a ser útil. Onésimo teve que regressar até o seu Senhor, e lá houve uma reconciliação. Foi isso que aconteceu conosco no momento que Jesus Cristo se ofereceu para pagar a nossa dívida. Eu quero então, com essas palavras, desejar a você a bênção de Deus sobre a sua vida. Talvez você se encontre assim como estava Onésimo, numa situação caótica, sem saída, perdido, achando que não tinha mais esperança. Jesus, ele pode te perdoar, e Jesus, ele é o único que pode nos reconciliar com Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.